Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor por essa oportunidade que nós temos de todos os dias nos reunirmos em comunhão na presença do Senhor para juntos não somente adorar ao Senhor, não somente nos reunirmos, mas também para estudarmos a palavra dele, refletindo nas coisas que o Senhor escreveu para nós, nas coisas que o Senhor preparou para revelar a cada um de nós. E nessa noite de quinta-feira, dia 8 de julho, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos o livro da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no capítulo 4, dos versos 17 a 32, com o tema A Nova Vida em Cristo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e venha sondar-nos, né? E que nessa noite, nesses momentos especiais que nós temos na presença dele, nós possamos aprender mais o Senhor. Então, Efésios capítulo 4, dos versos de 17 a 32, nos diz assim a palavra do Senhor. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vida da sua mente, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram às dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixei a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a terra, sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é uma palavra, ensinamentos que Paulo estava trazendo à igreja aqui, que ele aprendeu de Cristo e que ele vem nos ensinar aqui vários ensinamentos preciosos, ensinamentos que são necessários para que vidas, dos filhos do Senhor sejam modificadas. O tema da nossa reflexão hoje, e que vem lá como título desse capítulo aqui, do capítulo 4, a nova vida em Cristo. Nós sabemos que o homem, por causa do pecado, todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. E enquanto mortos em pecados, em delitos, o homem não tem consciência espiritual para discernir o que é certo, o que é errado.
E isso eu estou dizendo de forma espiritual mesmo, porque às vezes, né, às vezes não, nós temos aquele senso, né, muitas vezes de verdade e errado, mas aquilo que realmente é verdade, é mentira, é certo ou errado conforme a vontade de Deus. Somente o Espírito Santo do Senhor pode revelar aos seus filhos. E nós, né, enquanto aceitamos a Cristo, enquanto verificamos, fomos confrontados com a palavra do Senhor, com o poder do Espírito, fomos tocados em nossos corações, os nossos corações foram transformados e uma nova vida foi nos anunciada, assim como Jesus que se encontrou com Nicodemos e quando ele disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar, né, o reino do céu? Porque só sendo, né, alguém do céu, vindo da parte de Deus para fazer e falar as coisas que tu fazes. E o Senhor Jesus então diz a Nicodemos que para que isso acontecesse era preciso nascer de novo. E esse nascer de novo é exatamente isso que essa palavra que Paulo escreve aqui nessa carta, é uma nova vida, uma vida remida, uma vida transformada. E é muito sério isso, porque enquanto filhos do Senhor, enquanto cristãos, enquanto imitadores de Cristo, nós precisamos ser assim. Quando a gente olha, né, para cada um desses ensinamentos, que versículo após versículo vai falando aqui, nós observamos o quão difícil é. Quão difícil é para nós agirmos dessa maneira. Mas aqui tem algo muito mais importante, além da dificuldade que nós temos, que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas isso a gente vai falar mais no final. Mas vamos para aquilo que esse texto está nos ensinando. Vamos falar, eu levantei alguns ensinamentos preciosos para nós aqui nessa noite e nós vamos falar sobre alguns deles. O primeiro deles, né, é que a gente tem que ter em mente que todos pecaram. E por causa desse pecado, lá no Jardim do Éden, todos foram separados, né, de Deus. Mas por causa da vinda de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo, aqueles que o aceitarem, aqueles que reconhecerem que somente Jesus Cristo, né, pode pagar o preço, essas pessoas são lavadas, são remidas pelo sangue de Jesus. E mediante isso, diante desse fato tão importante, né, essas pessoas se tornam filhos de Deus. Mas aí nós precisamos, na nossa estrada, na nossa longa estrada aqui na vida, agirmos de maneiras semelhantes a Cristo. De que forma? Né? Ele vem nos falar aqui, nesse versículo 22 aqui, que ele nos diz a importância em despojarmos do velho homem que se corrompe pelo pecado. Nós não podemos mais ser como éramos antes, porque em nós agora habita o Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos cometer, pensar, agir da mesma maneira que a velha Áurea pensava, agia. Nós vivemos numa sociedade onde, se você é aquela pessoa que sempre diz a verdade, você é menosprezado, você é julgado, você é deixado de lado, porque não, você não serve para estar no meio daquelas pessoas porque gostam de mentir, gostam de enganar, né? Então, assim, os valores sofreram uma grande, né, mudança. Então, mas a primeira coisa, né, que nós aprendemos aqui nesses versículos é que nós temos que nos despirmos do velho homem. Porque se nós não nos despirmos, se nós continuarmos a cometer as mesmas coisas, algo está errado. Isso significa que o Espírito Santo não está em nós. Isso significa que quem está aqui é a velha Áurea, é a velha Maria, é a velha Roberta, é a velho Paulo e assim por diante. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo e queremos ter uma nova vida em Cristo,
A primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar as nossas atitudes, como Cristo nos ensinou. E a segunda, né, a segunda coisa importante que nós vimos aqui, o segundo ensinamento que nós vemos aqui, é que nós precisamos nos renovar, né, pelo espírito da nossa mente. Renovais pelo espírito da nossa mente. É interessante isso, irmão, que assim, quando a gente foca muito numa coisa, a gente pensa só naquilo. Eu não sei se eu já falei para os irmãos, eu acho que já, mas eu tenho ministrado aula de história e eu tenho me encantado por essa disciplina. E a minha formação é letras, né, pedagogia, administração, outras coisas que não tem nada a ver com história. Mas para eu ministrar essas aulas, eu preciso antes estudar bastante, né? Porque eu dou aula para o ensino médio, segundo, terceiro ano do ensino médio, então eu tenho que me preparar para poder dar uma boa aula, para poder ensinar os meninos aquilo que eles precisam aprender. Então eu observo, né, que por essa busca para eu aprender, para eu buscar coisas que às vezes eu não entendia, para compreender melhor, irmãos, é tão interessante que eu vou dormir e minha mente não para, eu só fico pensando naquilo. Né? E minha mente fica trabalhando, eu fico pensando em como que vai ser minha aula, como que aquilo que aconteceu, eu visualizo na minha mente épocas antes de Cristo, período quando Cristo estava aqui. Mas a minha mente, ela fica focada naquilo e eu realmente visualizo aquilo. E quando eu passo por essa situação, eu me lembro exatamente desse versículo, quando nos diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Nós precisamos todos os dias estarmos nos renovando na palavra do Senhor. Nós precisamos estar conectados nas coisas dos céus, porque tudo aquilo que a gente for viver aqui, a gente vai estar visualizando os céus, nós estaremos visualizando a presença do Senhor nas nossas vidas. Não vai ser algo intangível, a gente vai sentir e a gente vai visualizar de fato nas nossas vidas. Então, por isso a importância de estarmos sempre renovando pelo Espírito da nossa mente. Outra coisa importante, outro ensinamento que nós vemos aqui, é que nos diz: por isso, deixai a mentira. Né? É necessário que os nossos lábios venham dizer a verdade, porque a palavra do Senhor nos ensina que o pai da mentira é o diabo, e que se nós mentirmos, né, nós estamos seguindo ao pai da mentira e não ao pai da verdade. Irai-vos e não pequeis, não se ponham sol sobre a vossa ira. Como é difícil aqui. Porque muitas vezes nós achamos na razão de ficarmos chateados, com raivas e irados. Mas a palavra do Senhor sempre vem nos dizer, e o que o Senhor Jesus nos ensina, que independente se estarmos certos, se estarmos errados, a palavra do Senhor até nos fala: olha, você pode até ficar com raiva, você pode até ficar chateado. Irei-vos, mas não pequeis. Isso é de extrema importância para as nossas vidas. E acredito que o Senhor colocou isso porque Ele conhece os nossos corações e sabe o quanto isso é difícil nós lidarmos com isso. E o interessante que a gente vai observar é que essa condição, quem nos dá essa força é o Espírito Santo, porque humanamente falando mesmo, é como se fosse algo impossível. Mas quando nós pedimos ao Senhor para ter misericórdia de nós, a gente vai perceber então que essa força que o Espírito Santo nos dá, ela é aquela que vai nos capacitar para nos impedirmos de pecar. E se ainda nós o fizermos, nós temos um Pai Celestial que está pronto a nos perdoar. Que nós venhamos de todo o nosso coração nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor, para que, né, porque sempre vai acontecer oportunidades de pecarmos. E que quando vier essas oportunidades, nós possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mais outro ensinamento
né, que nós vemos aqui nesses versículos, não deis lugar ao diabo. Se nós mentimos, o pai da mentira é o diabo. Se nós irarmos, né, e deixar que essa ira nos leve ao pecado, nós estamos dando lugar ao diabo. Né? Então, assim, todas essas coisas, quando nós não fazemos aqui, não nos renovamos no espírito, não buscamos as coisas do céu, né? Não pensamos nas coisas do alto, não nos preparamos, não estamos em comunhão, tudo isso nós estamos dando lugar ao diabo. Mais um ensinamento que nós vemos aqui: aquele que furtar, não furte mais. Eu acho extraordinário esse versículo, irmãos, porque aqui o Senhor está nos dizendo: olha, não importa o que você estava fazendo até agora, não importa. Se você roubou, se você adulterou, se você fez isso de errado, seja o que for, não faça mais. Se você se arrependeu, o Senhor está pronto para perdoar, porque o prazer do Senhor é perdoar. Mas a partir desse momento que você entendeu que isso é pecado e que o pecado te separa de Deus, peça perdão ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor e o Senhor o abençoará. No próximo versículo que nós vemos aqui, nessa nova lição que a gente tem aqui, que esses versículos nos ensinam aqui: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Eu enquanto professora, eu observo muito isso. A gente vive numa geração onde cada vez crianças mais novas falam tantas palavras torpes, tantas palavras que a gente nem imaginava que poderia sair da boca de uma criança. E quando a gente olha aquilo, a gente imagina, ela não aprendeu sozinha, né? Ela ouviu isso em casa, ela ouviu de alguém. Por isso a importância, quando o Senhor coloca isso, quando Paulo fala isso, né, para a igreja, é porque ele sabia que a gente faz isso. Né? Então Paulo está nos advertindo para que, como cristãos, nós venhamos a viver como Cristo viveu, como Cristo andou. E no último ensinamento que nós vamos ler nessa noite, irmãos: não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós fazemos todas essas coisas, nós entristecemos o Espírito Santo, porque quando nós aceitamos a Cristo, a palavra do Senhor nos fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita onde há pecado. O Espírito Santo não habita onde há imundícia. Por isso, nós, como pessoas remidas, como pessoas que foram transformadas, pessoas que foram lavadas pelo sangue carmesim de Jesus, nós precisamos a cada dia buscarmos renovar a nossa mente. Precisamos a cada dia buscarmos estar em santidade. O apóstolo Paulo disse aos seus discípulos: sede santos, né? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus nos disse: sede santos como eu sou santo. E por fim, irmão, para nós finalizarmos, os versos 30 e 31 nos diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sejam um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui encerra falando tudo, né? Muitas vezes nós colocamos como justificativa. E quando eu falo isso, eu também falo de mim, porque eu também estou inclusa em todas essas coisas. Esses dias mesmo eu tive um desentendimento com uma amiga, né? E isso tem se estendido por muito tempo. Isso machuca, magoa. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que assim como Deus nos perdoou por causa de Cristo, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aquele que nos magoa. Não importa quem é que tem a culpa, quem se tem culpa, se não tem culpa. A palavra do Senhor nos ensina e Jesus nos ensina
né? Que se alguém bater de um lado da nossa face, a gente tem que dar a outra e não revidar. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar ao nosso inimigo, que nós devemos orar por aqueles que não desejam mal. Isso é algo que não é fácil de se fazer, fácil de se dizer, mas é por causa do Espírito Santo que habita em nós, é que nós temos a condição de fazermos isso. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos, né, com essa aprendizagem que nós tivemos aqui, com esses ensinamentos que nós tiramos desses versículos aqui a cada dia, nós possamos pedir ao Senhor para que nos fortaleça e nos dê a capacitação em andarmos como Cristo andou, em fazermos aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos, para que nós não venhamos, né, assim a entristecer o Espírito Santo de Deus. Oremos, irmãos, soberano Deus e eterno Pai. Obrigada por mais esse dia. Obrigada pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ó Pai, que foi escrita há tanto tempo, ela continua sendo atual. E ela continua, ó Pai, transformando os corações, mudando as nossas vidas, transformando e salvando vidas. Ó Pai, nós sabemos que a salvação é pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Por isso, ó Deus, leve essa mensagem aos corações, ó Pai, que estão precisando dela. Ó Senhor, que o Senhor quebrante cada dia os nossos corações e coloque a Tua palavra nos nossos corações para que nós venhamos nos nossos dias, ó Pai, nos momentos oportunos, nas dificuldades, nós venhamos a colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. Obrigada, Pai, pela Tua graça. Obrigada pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e são essas misericórdias que é a razão de não sermos consumidos. Ó Pai, obrigada pela Tua presença. Obrigada, Pai, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que a cada dia nós venhamos a dar, ó Pai, autonomia, autoridade para o Teu Santo Espírito agir nas nossas vidas. Ó Pai, que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Que nós sejamos vasos, ó Pai, de honra, vasos de bênçãos, ó Pai, que dos nossos lábios, ao invés de saírem palavras torpes, venham sair palavras, ó Pai, de bênçãos. Que nós venhamos a abençoar aqueles que estão próximos a nós. Que nós venhamos a perdoar aqueles que nos têm feito mal. Ó Pai, que o Senhor venha tirar toda a amargura, ó Pai, todo o ódio, ó Pai, tudo aquilo que muitas vezes tem nos impedido de estarmos retos diante do Senhor, dignos diante do Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e te glorificamos porque o sangue precioso de Jesus lavou e remiu as nossas vidas. Que a cada dia, ó Pai, o nosso desejo seja andar como Cristo andou. Ó Pai, obrigada por mais esse dia. Obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, aqueles que estão saudáveis, ó Pai. Obrigada pelas nossas igrejas, onde nós temos a oportunidade, ó Pai, de desenvolvermos a nossa fé, onde nós temos a oportunidade de aprender de Ti. Obrigada pela comunhão que nós podemos ter com os irmãos, ó Pai, na Tua santa casa de oração. Ó Pai, que o Senhor esteja com o pastor Valdomiro, que o Senhor esteja com a irmã Lucineide, com a irmã Helenita, ó Pai, que o Senhor esteja com o irmão Feliciano, com a irmã Conceição, com a irmã Maria José, ó Pai, com a irmã José Ailton, com o irmão Tinha, ó Pai, todos os irmãos idosos, ó Pai, das nossas igrejas, o Senhor esteja com cada um, abençoando a saúde, restaurando, ó Pai, renovando as forças de cada um. Toma minha mãe na Tua presença, ó Pai, toma as minhas tias na Tua presença, Tia Divina, ó Pai, abençoa o coração dela, abençoa a vida dela, a saúde dela. Meu tio Joaquim, nós te louvamos, ó Pai, pela recuperação dele. Ele está nas Tuas mãos, ó Pai, até aqui o Senhor tem feito tantos milagres na vida dele. Que ele possa ainda viver muito tempo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que ele possa testemunhar e testificar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele.
Toma, ó Pai, os irmãos que estão enfermos, ó Deus. A Regina, ó Pai, a Rosana, a Dona Santinha, ó Pai. E tantos outros irmãos que estão muitas vezes contaminados com a Covid ou que estão com outras, ó Pai, enfermidades. O Senhor conhece uma a uma. Toma a irmã Marli na tua presença, ó Pai. Toma a irmã Maria de Fátima, a Michele, o lar dela, ó Pai. Toma os nossos filhos, ó Deus, que já ouviram tantas vezes falar do Senhor, mas que continuam com seus corações endurecidos. Mas nós colocamos eles na presença e nas mãos do Senhor, ó Pai, e declaramos que eles são do Senhor. E que no momento do Senhor, ó Pai, nós cremos que aqueles corações de pedras, ó Pai, serão transformados em corações de carne. Por isso, toma um a um na tua presença, ó Pai, toma a vida da Laura, Senhor. Abençoa e transforma aquela vida. Toma a vida do João Pedro, ó Pai. Toma a vida do Robson. Toma a vida do Vitor, do Murilo, ó Pai. Toma a vida, ó Deus, do Guilherme, ó Pai. Toma a vida do Juan, da Andréia, Senhor, ó Pai. Dê forças à tua serva, ó Pai. E guia o Juan nos caminhos do Senhor, ó Pai. Proteja ele e abençoa a vida dele. Ó Deus, muito obrigada por estes momentos. Visita, ó Pai, o coração de cada irmão, de cada pessoa que está conosco nesse momento. O Senhor que sonda os nossos corações sabe a necessidade, o sofrimento, a angústia de cada um. Que o Senhor esteja com a tua mão de poder, ó Pai, curando, libertando, levando paz, harmonia, amor a cada lar. Abençoa os casais, ó Pai, abençoa os relacionamentos entre as famílias, Senhor. Esteja com aqueles que estão precisando de trabalho, de emprego, que o Senhor venha abrir as portas necessárias, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha ser o sustento de cada um dos teus servos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e fale aos nossos corações. Receba a nossa oração, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus nós agradecemos a presença de todos, né? Amanhã nós continuaremos com a nossa devocional, né? A irmã Carol vai trazer a palavra. Sábado nós estaremos novamente aqui. Domingo os nossos cultos, a escola dominical às 9 horas e o nosso culto à noite das 19 horas. A todos, né, muito obrigada, que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.